É um conflito muito complexo, muito difícil, sabe, expressões simplórias, rasas, estão muito longe de poder resolver o problema. Só para vocês terem uma ideia, não é? No século XIII a.C., século XIII a.C., segundo a maior parte dos estudiosos, o povo, a nação judia, já estava sofrendo o constrangimento de diásporas, de humilhação, de terem sido banidos da sua terra, de terem desfeito seus laços, porque essa é a data do Êxodo. Moisés. Né, liderou uma insurgência contra o Egito e libertou de século de escravidão a nação judia. Eles então voltam para a terra prometida, que está ali ao derredor, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, ao derredor de Jerusalém, não é? Mas também Belém, onde nasceu Jesus, enfim. Isso é. Então, veja bem de onde vem, ou você, irresponsável, que está aí cheio de razão, sabendo de tudo, sem parar um minutinho sequer para olhar as coisas, de maneira a resolvê-las. Sabe, isso aqui não é Corinthians e Palmeiras, para a gente ficar com torcida imbecil, porque a humanidade, nesse momento, tem uma urgência. Qual é? 2.200.000 pessoas de carne e osso, que podiam ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu avô, estão levando bomba, porque meia dúzia, para não dizer exatamente o número, 40.000 militantes do Hamas utilizam a linguagem extrema da violência e do terror para exercitar a sua luta por independência e por território. Então, por favor, não é, se zangue comigo, mas ouça. Isso aqui não é briga de Corinthians contra Palmeiras. E um país como o Brasil tem obrigação, e a opinião pública internacional tem um papel central para fazer. A urgência é bombardear uma população que está fechada, cercada. 2.200.000 pessoas estão cercadas e levando bomba. Mais de 7.000 bombas já foram feitas, mais de 3.000 prédios já foram destruídos, mais de 3.000 pessoas já foram dadas como mortas, fora as pessoas cujos corpos estão embaixo dos escombros dos prédios. E essas 2 milhões de pessoas, 1 milhão delas estão com 24 horas, mais 24 horas, obrigadas a sair das suas casas, sabe, correndo, sem saber se vão poder voltar, se vão levar seus pertences, nada, para se espremer no lado sul. Estou falando da faixa de Gaza. Deixa eu dizer para vocês o que é a faixa de Gaza. São 40 quilômetros por 10, 363 quilômetros quadrados, com 2.200.000 pessoas vivendo ali. Isso, se pegar a cidade de Gaza, que está ali no norte, onde agora está essa ordem fascista de sai agora ou vai morrer todo mundo, ou aguenta as consequências, numa punição de gente civil, de inocentes, mais de 1.000 crianças palestinas já morreram, mais de 1.000 crianças, porque corretamente Israel, se defendendo, tem todo o direito de se defender, e quer enfrentar o Hamas. Só que optaram por esse caminho, e aí não é o povo de Israel, é o governo de ultradireita deste pária internacional que é o senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que inclusive já devia ter renunciado, porque o Hamas entrou nos centros nevrálgicos da inteligência israelita, que é afamada no mundo como uma das mais sofisticadas e profissionais estruturas de inteligência militar do mundo. Como é que os militantes, os guerreiros ou os terroristas, que chamem como quiser, porque aqui o que importa é o substantivo, não é o adjetivo. Não é? O que importa é o substantivo, e o substantivo é negar a violência. Bom, eu estou com essa opinião, tenho aqui uma série de fatores, mas eu dizia para vocês que o assunto remonta ao século XIII a.C., se nós tomarmos a diáspora dos judeus, o sofrimento da nação israelita, dos hebreus, por Moisés. Mais recentemente, vejam bem, o meu nome, Ciro, foi dado pelo meu pai, historiador, em homenagem ao libertador dos judeus no século V. No século V a.C., no século V a.C., de novo, a nação hebreia, os judeus, os israelitas, estavam de novo expulsos da sua terra e escravizados pela Babilônia. Pois bem, veio um rei persa, que hoje é o Irã. Vamos prestar atenção nisso. Isso tem a ver, porque a saída dessa confusão só vai ser pelo caminho da história e pelo caminho do direito internacional.
E eu estou fazendo um pouco de história de tradição para logo mais falar no direito internacional. Pois bem, Ciro, o Grande, é o único gentio, ou seja, não judeu, que é citado como uma espécie de Messias pela Bíblia. Ele era um iraniano, um rei do Irã, o rei da Pérsia, e libertou os judeus da escravidão dos babilônios. Então, século 3 a.C., os judeus já estavam sofrendo. Século V a.C., os judeus já estavam sofrendo, não é? Diásporas e separação. Mas essa confusão atual tem a ver com a última forma de sofrimento e de diáspora dos judeus e dos palestinos, em função do desenho que as Nações Unidas, a ONU, deu para essa questão numa Assembleia Geral, a segunda Assembleia Geral, presidida por um grande brasileiro, Oswaldo Aranha, que fundou o Estado de Israel e, no mesmo ato, na mesma resolução das Nações Unidas, fundou o Estado da Palestina, independente, e definiu os seus respectivos territórios. Essa é a base da confusão que nós estamos vivendo hoje. Ou nós entendemos isso sob o ponto de vista da história, das tradições, inclusive religiosas, e do direito, ou ficará essa torcida imbecil que hoje, por exemplo, um grupo de fanatizados foi fazer protesto em Londres, na porta da BBC, reclamando que a BBC de Londres está fazendo uma cobertura razoavelmente equilibrada do conflito, sendo uma estatal britânica. Vocês verem o nível de fanatismo, o nível de violência, e aqui no Brasil a mesma coisa. Bolsonaristas e artistas pouco cuidados, pouco cuidadosos com as coisas, sempre vão na onda de qualquer coisa, se juntando para fazer protesto de A e de B, sem ter parado um dia sequer para entender o que é que de fato está acontecendo, não com sentido de tomar lado. Nós não temos uma obrigação de tomar lado, nós temos uma obrigação de pugnar pela paz, contra a violência, contra o terror como linguagem, seja de um grupo informal, seja de Estado. Porque, francamente, bombardear populações civis, constrangê-las a um cerco medieval, tirando a energia elétrica, água, comida, remédio, e mandando evacuar em minutos hospitais e bombardear indiscriminadamente populações civis inocentes, isso não é senão crime de guerra. A versão desse conflito hoje se dá porque em 1947, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, de novo, muita gente sofreu. Morreram 40 milhões de pessoas. Os soviéticos foram os que mais perderam gente, mas em seguida foram os judeus. 6 milhões de judeus foram assassinados barbaramente, de forma cruel, desumana, selvagem. E eu digo isso porque talvez a última nação do mundo que possa aceitar conviver com segregação racial, com preconceito, com justiçamento sem julgamento, é a valorosa comunidade judaica. Nós temos que ter clareza disso, por isso eu vou recuperar. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, de novo, os judeus estavam em diáspora no mundo inteiro. Diáspora sabe como é? Saíram de suas terras, foram banidos de suas terras e estavam vivendo separados uns dos outros, mantendo a força da sua identidade cultural e religiosa ao redor da Torá e de uma fé milenar que é a mais antiga das três religiões monoteístas do mesmo tronco, do tronco de Abraão. Pois bem, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os judeus sofreram a perseguição dos nazistas. Né? Gueto de Varsóvia, meu irmão, para um pouquinho, qual é a diferença substantiva entre o gueto de Varsóvia, quando a Alemanha nazista ocupou a Polônia, confinou todos os judeus num gueto murado, isolado, do qual não se podia sair sob pena de morrer sufocado, ou de bala, etc, etc. Qual é a diferença substantiva entre o gueto de Varsóvia, que é uma indignidade que se cometeu contra os judeus, e o que o senhor Benjamin Netanyahu está fazendo em nome de responder à aberração, à violência que não tem defesa do Hamas, está fazendo na faixa de Gaza? A opinião pública internacional tem que se livrar dessa interdição, desse preconceito, e aqui está a chave da inteligência. A tradição e a história e a questão do direito. O direito é que define o regramento que nos transforma de bichos em seres de convivência em sociedade e em comunidade. Pois bem, em 1947, então, quando acabou a guerra, os judeus tinham uma sociedade, eles criaram uma organização sionista mundial,
E essa Organização Sionista Mundial decidiu por um consenso de uma volta ao território, de refundar o Estado de Israel. Portanto, fique todo mundo lembrando que Israel nasce, não é, dessa chamada geral que lideranças sionistas da Organização Sionista Mundial fizeram ali na sequência da Segunda Guerra Mundial e na sequência do sofrimento atroz, crudelíssimo que os nazistas impuseram aos judeus. Pois bem, voltar para a Terra Prometida era a ordem. E aí o que eles fizeram? Foram para lá, a liderança era, muitas lideranças, mas eu vou nomear aqui o pai fundador chamado Ben-Gurion. Pois bem, o Ben-Gurion liderava uma facção dentro dessa Organização Sionista Mundial, que era o sionismo trabalhista, ou seja, havia ali uma inclinação progressista, uma inclinação trabalhista, não é? que é uma inclinação muito forte, muito fecunda na política de Israel. O Ben-Gurion funda essa organização e ele organiza essa coisa. E qual era a lógica? Todos os migrantes israelitas, ele, Ben-Gurion, nasceu na Polônia. Provavelmente já tinha fugido para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, mas conheceu muito de perto muita gente que sofreu o constrangimento do gueto de Varsóvia e dos campos de concentração, que devem ser talvez o momento mais bárbaro do ser humano. Por isso que a gente tem que lembrar isso com dor, para que o povo de Israel se livre desses fascistas que os governam há alguns anos. Pois bem, não pode repetir essas práticas de genocídio, de gueto, contra quem quer que seja, muito menos com seus irmãos de território. Então vamos lá. Quando o Ben-Gurion começa a organizar, eles pegam dinheiro dos milionários, Rothschild, etc., e começam a comprar terra ao redor de Jerusalém, por perto ali, em vários lugares, enfim, ao redor da Terra Prometida, que é na tradição, Moisés, século 3 a.C., Ciro, no século V a.C., estou só acelerando aqui para a gente colocar a história. Pois bem, nesta data, aquele lugar era uma colônia britânica. Olha como é grave e importante a gente ver o papel da opinião pública internacional para desarmar essa bomba. A Palestina era, vamos dizer, a nação que vivia ali. Era a Palestina. A Palestina vivia ali, só que não tinha independência. Era uma colônia britânica, como a Índia era uma colônia britânica, ainda no fim da Segunda Guerra Mundial, como Hong Kong, na China, era um enclave britânico, enfim. E na descolonização, que é um efeito importante, modernizante da Segunda Guerra Mundial, não é? Os judeus, então, começam a atender o apelo por refundar Israel. E vão ali e começam a se sediar. Até que, pelas tantas, começa a acontecer escaramuças entre os palestinos, que viviam ali, e árabes, os palestinos são árabes, os britânicos, que era a nação colonial imperativa, e o Ben-Gurion se viu forçado a, fazendo política, usando a diplomacia, usando a economia, comprando terras, e traziam e organizaram kibbutz, que eram fazendas coletivas, trazendo jovens e tal, do mundo inteiro, para trabalhar juntos e tal, na direção de refundar o Estado de Israel. Mas começou a ter antagonismo. Pois bem, o Ben-Gurion, a ele não restou outra alternativa, eu quero crer, isso eu estou olhando historicamente, e é bom que a gente domine isso, criou um braço armado do movimento sionista trabalhista. E ele deu a ele o nome de Haganah. Então, veja bem, lá naquele lugar, os britânicos controlavam com mão de ferro. Aliás, eu pulei um episódio que é muito importante para nós cristãos. Eu fui lá no Moisés, no século 3 a.C., para ver o sofrimento dos judeus e dos palestinos. Eu vim no Ciro, no século V, mas eu me esqueci e pulei, não podia fazer isso, dos romanos. Então, quando Jesus Cristo andou entre nós, no início dos tempos presentes, dos tempos comuns, que nós chamamos, depois de Cristo, quando Jesus andava entre nós, Jesus era um membro, né, dessa submissão colonial, imperial, daquele mesmo lugar, daquele mesmo povo, os palestinos e os hebreus, que viviam juntos, pelo império cruel da Roma. De Roma. Então veja, Jesus foi constrangido nos momentos finais, por provocações do serviço de inteligência dos romanos, em que, para provocar, dizer, o senhor é o Messias, é o homem que vai tomar o reino aqui de Roma e tal, e Jesus, iluminado, disse,
o meu reino não é desse mundo. O meu reino é do outro mundo. Escapou na lateral. Mas o senhor, então, acha que essa moeda aqui, com o rosto de César, não devia valer aqui, porque vocês estão defendendo a liberdade dos judeus, etc, etc. Então, o que é que o senhor diz? Isso aqui não vale nada? Não, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele disse mais, Jesus, é importante a gente repetir essas tradições ou essa fé, porque tem muito cristão falando besteira, sancionando violência, como se isso aqui fosse uma partida de futebol de várzea, não é? Se dizendo cristão e esquece a história de Jesus, o nosso Criador, o nosso fundador, o Filho de Deus. Pois bem, Jesus disse que era para dar outra face. Por quê? Porque ele queria desarmar o que havia na data ali. Os judeus, oprimidos pelo império cruel e terrorista de Roma. Tem coisa mais terrorista do que você matar uma pessoa numa cruz? O símbolo do cristianismo, a religião mais poderosa do Ocidente, é uma cruz. Pois bem, a cruz era um instrumento de tortura bárbara, cruel e terrorista que os romanos usavam para punir as pessoas que se insurgiam contra o Império Romano. Como, aliás, para trás tem 1000 outras histórias de sofrimento naquela região, de novo sofrimento, de massa dos judeus, dos palestinos, que são irmãos, pura e simplesmente são irmãos, inclusive na tradição, porque os árabes são filhos de Cã, camitas, e os judeus são filhos de Sem, semitas, e ambos são irmãos, Cã e Sem, filhos de Noé, filhos de Noé, que é, enfim, o fundamento dessa coisa. Só para vocês terem uma ideia de onde é que nós estamos mexendo e por onde nós podemos ajudar a desarmar essa tragédia urgente, que é acabar com esse cerco medieval, mas remotamente a humanidade tem ali o paviozinho muito perto de uma conflagração global, inclusive de base nuclear. E é isso que nós devemos, os sérios, os responsáveis, estar com a cabeça posta aí, não nesse jogo de futebol ridículo que algumas pessoas estão fazendo ao redor desse assunto. Pois bem, quando acabou, então, a Segunda Guerra Mundial, o Haganah era um grupo paramilitar. Então, o Ben-Gurion lutava pelo Estado judeu nos aforamentos diplomáticos, no mundo do direito, reclamava a história, as tradições corretamente, mas tinha um braço armado para enfrentar o terror do Império Britânico, que era o Império Cruel, e dos árabes que começaram a resistir. Árabes de todos os tipos, pan-árabes, mas os palestinos também. Não é? Pois bem, em 47, porque o Ben-Gurion teve eficácia, é um herói, conseguiu a vitória no campo político, diplomático e no campo militar, né? Não faltava quem chamasse a Haganah e o Ben-Gurion de terrorista. Atenção, judeus, não faltava quem chamasse Ben-Gurion, seu pai fundador, e a Haganah, que é base da formação das instituições de defesa de Israel, é aí que nasce a Força de Defesa de Israel, é na Haganah, de organização terrorista. Como os zelotes, lá atrás, se dizia que Jesus era zelote. Os zelotes faziam uma luta política, mas os zelotes também lutavam de forma militar ou paramilitar contra o Império Romano. Por isso que a gente precisa ter que ir relativizando as coisas, não para banalizar a violência ou tolerar qualquer tipo de violência, nem remotamente é o que eu estou dizendo. Eu quero só situar a complexidade do assunto para a gente convocar uma atitude diferente que ajude a desarmar essa bomba, que é a urgência humanitária e o potencial de uma conflagração global que está muito fortemente semeada ali. Pois bem, em 47 houve uma Assembleia da ONU e essa Assembleia declarou fundado o Estado de Israel. Fundou-se o Estado de Israel e definiu-se o território. E se deu independência, tirando a Grã-Bretanha, se deu independência aos palestinos e se definiu o território. Olha aqui, os territórios de Israel, que foi fundada nesse ato, presidido por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e os territórios da Palestina foram definidos na Resolução das Nações Unidas. Vamos ter clareza disso. Historicamente, isto é que dá legalidade à existência do Estado de Israel e que dá direito aos palestinos de reclamar o seu território. O que acontece? Como sempre, as Nações Unidas, muito vulneráveis à influência norte-americana e soviética na data, começaram a fechar os olhos para contradições que começaram a surgir
a partir de grupos que não aceitaram aquela solução de duas nações com dois territórios definidos. E aí começa a confusão. Em 1948 e 49 já começa a confusão entre Israel, nascente, agora com status de Estado nacional, com 1 milhão de habitantes, não tinha nem sequer 1 milhão de habitantes, e os palestinos que tinham na data algo ao redor de 4, 5 milhões de habitantes. Pois bem, começa a brigar. Começa a brigar, e eu vou acelerar aqui a análise, e cada briga dessa, Israel tomava um pedaço do território. Ganhou todas, não perdeu nenhuma, ganhou todas, não é? Muito financiado pelos Estados Unidos, muito financiado e tal, povo muito inteligente, fez uma aposta séria logo desde o começo em tecnologia, etc, etc. Ganharam todos os enfrentamentos. Ganharam contra a Jordânia, ganharam contra o Egito, ganharam contra a Síria, e cada etapa dessa, Israel comia um pedaço do território da Palestina. Esse é o fato. Esse é o fato. Aí se organizou, entre os palestinos, uma organização para a libertação da Palestina, chamada OLP. O mais conhecido militante disso era um cidadão chamado Yasser Arafat, que circulou o mundo. Não antes. Antes era uma organização armada para resistir a Israel. Era uma organização política, que tinha um braço político, diplomático, procurava relações internacionais, por exemplo, estabeleceu relações aqui com o PT, no Brasil, umbilicais, mais do que umbilicais, promíscuas num certo momento. Oxe. Eu conheço as histórias todas. Pois bem, mas tinha um braço armado. Não vou nem perguntar se era financiamento de alguma coisa de campanha, porque já conheço só o olhar. Mas não fale nada, você não falou nada, nem eu. Ok, pula. O PT... Tá bom, pula, vamos voltar para o assunto sério. Mas, enfim, aliás, o PT tinha intimidade com Gaddafi, tinha intimidade com Fidel Castro, intimidade mesmo, e tinha também com a OLP. Demorou uns 8 dias para o PT tirar uma resolução hoje, não é? Depois que ficou mais ou menos impossível sustentar esse muro onde eles se homiziaram por esses dias. Pois bem, com a definição dos novos territórios ocupados por Israel, a OLP entra em luta armada. E pelas tantas, derrotada, a OLP abre mão da luta armada. Abre mão da luta armada e aceita o caminho da diplomacia e do direito internacional. Não aconteceu nada. E aí nasce o quê? Nasce o Hamas. Porque o Hamas é uma retomada dos radicais que consideravam que com Israel não tem jeito a não ser violência. E aí qual é a proposta do Hamas? Destruir Israel. O que está no discurso do Netanyahu, destruir o Hamas. Isso é solução final, isso é o que o Hitler propôs, baseado em 1000 preconceitos intoleráveis, promover a bestialidade de uma solução final que era extinguir os judeus pelos morticínio bárbaro, animalesco. Extermínio. Mas é disso que se trata. Nós não podemos aceitar que isso aconteça nunca mais na humanidade. Seja contra quem for, seja a pretexto do que for. Isso quer dizer que nós vamos passar pano para a iniciativa do Hamas? Não. Muito longe não. Por quê? Porque o direito, de novo, se a tradição e a história reconhece o direito por lutar por seus territórios usurpados, ocupados por Israel, a quem quer que lute pela causa palestina, a organização OLP, a Fatah, que é o braço político dela, e o Hamas, que foi fundado e disputa com a Fatah, o radicalismo, e a Fatah mais moderada. Um é de natureza mais laica, menos radical, sob o ponto de vista do fundamentalismo religioso, a outra é de extremismo islâmico e tal, e a diferença de um que aceita o Estado de Israel, o outro não aceita. É um problema grave que os palestinos têm que resolver. Mas quando o Hamas parte para exercitar arbitrariamente suas razões e viola a lei internacional, ele é um bandido. Ele tem que ser trazido aos tribunais internacionais ou da própria nação palestina independente, que tem que se sediar ali, o quanto antes, para que eles paguem pelos seus coisas. Não pode matar civil, não pode fazer refém, sabe? Não pode, embora Israel seja um Estado que está fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença aqui é que um é uma organização sectária, fundamentalista, que não deve, vamos dizer, filiação a nenhuma instituição internacional, e o outro lado é um Estado, pertencente à comunidade internacional. A diferença é essa, o Estado tem que ter contenção. E aqui vem a tragédia.
Isto sendo óbvio, hoje, os palestinos, os judeus, os cidadãos de Israel, não chegam a 10 milhões, são 9 milhões e pouco, é mais ou menos do tamanho do Ceará, sob o ponto de vista de população. E os palestinos são mais ou menos 6 milhões. Israel ocupou Cisjordânia, Jerusalém Oriental e agora está ocupando a faixa de Gaza. Quer dizer, todos são territórios que a lei internacional determina como base territorial da Palestina independente. E a Palestina independente constituiu-se no acordo em Oslo, em 1993. Eu estou falando demais, mas esse assunto merece uma reflexão. Em 1993, a Noruega, que tem um equilíbrio, enfim, que conseguiu ficar fora dessa retórica de jogo de futebol, de briga de galo e tal, para se colocar como deveria toda a humanidade se colocar de maneira a desarmar essa bomba e não a tomar lado desse ou daquele, mas desarmar a bomba, banir a violência, estabelecer o direito, a paz e a não violência como linguagem de convivência entre essas pessoas. Pois bem, em Oslo, em 93, foi feito um acordo. Nesse acordo se constituiu uma autoridade palestina, que é quem representa o Estado palestino hoje, que chama Abbas, o presidente provisório, aceitou a democracia. Uma das coisas que diferencia, por exemplo, a autoridade palestina é que o Hamas não aceita a democracia, que é estabelecer de novo um sultanato, uma dessas coisas radicais e tal, mas a base moral, e mais do que a base moral, o apelo que o Hamas tem sobre a comunidade é que está defendendo o direito dos palestinos de terem sua terra, para nela viver, para nela trabalhar, conforme a melhor tradição e conforme a melhor história e conforme o melhor direito. Pois bem, essa autoridade palestina está representando a Palestina hoje. Esse acordo foi apoiado pelos Estados Unidos, esse acordo foi apoiado pela União Europeia, esse acordo foi apoiado pela Liga Árabe, foi apoiado pela Unasul, onde está o Brasil, e ninguém fez nada para que esse acordo fosse cumprido. E os sucessivos governos de Israel, de 93 até cá, quando esse acordo histórico foi feito, não cedeu 1 milímetro de volta aos territórios da nação palestina. Essa é a base do problema. E a grande pergunta que eu faço para terminar e a gente tentar responder perguntas. Vocês acham, de boa fé, vocês acham que bombardear populações civis, estabelecer um cerco... Mostra o mapa para mim, vocês têm aí? Veja o mapa. Aqui... Não senta o dedo, só tu vai só falar, que eles estão vendo lá. Ali, do lado direito. Do lado esquerdo é o mar, embaixo aqui é o Egito, em cima, do lado direito, é a Jordânia, todo o meio é Israel e em cima está o Líbano. E logo em seguida a Síria. E logo ali, mais para frente, só para vocês saberem do que se trata, está o Iraque e logo em seguida o Irã. E na frente o mar Mediterrâneo. Certo? Pois bem, a faixa de Gaza é essa tripinha que tem 10 quilômetros de largura, exprimida entre Israel e o mar, e 42 quilômetros de comprimento, essa tripa chama faixa de Gaza, entre Israel e o Egito. Pois bem, essa faixa de Gaza tem 2.200.000 pessoas morando aí, pobres, miseráveis, famintos, com baixa escolarização, enfim, uma miséria absoluta. E estão sob um cerco onde não entra água, comida, combustível, cortaram a eletricidade há 8 dias. A faixinha, a tripinha que tem para escapar de Gaza para o Egito está fechada. Por quê? Porque o Egito não suporta receber 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de refugiados. E quem podia receber esses refugiados, veja o território todo, é quem está sufocando Gaza, seria Israel, que também não aceita receber. Então, esse é o crime contemporâneo. Isso é que a opinião pública tem que se movimentar, não é para dar razão, porque todo mundo sabe quem tem razão. É só consultar o direito, é só consultar a história. O que não dá é para ficar a comunidade internacional inteira conversando merda, enquanto 2.200.000 pessoas estão sendo barbaramente assassinadas pelo governo do senhor Benjamin Netanyahu. Isso é do que se trata. Na sequência, nós precisamos fazer valer o acordo de Oslo, estabelecer um caminho gradual para que a Palestina tenha devolvido seus territórios. Isto é o melhor
direito. Eu vou tentar responder perguntas, me perdoe a indignação, mas eu me sentiria um covarde se eu aceitasse que esse nível de interdição ideológica, de exacerbação radical, de intolerância que está dominando o mundo, quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos, caramba, presidente da maior potência do mundo, reproduzir fake news, que depois, no dia seguinte, a própria Casa Branca teve que desmentir, estou me referindo à notícia mentirosa de que tinham degolado bebês, não é, no Hamas. O Hamas fez coisas tremendamente intoleráveis e criminosas e deve pagar por isso. Mas será que é razoável que 40 mil militantes, que é todo o efetivo do Hamas, vão ser agora punidos através da punição generalizada, indiscriminada de 2.200.000 inocentes, dos quais 1.000 crianças já morreram? Eu não fico calado diante disso.